Olá, segundo ano, como vocês estão? Iniciamos aí então mais uma semana. Mais uma vez nós iniciamos a nossa aula de língua portuguesa. Olha que gostoso! Nós vamos voltar a falar sobre os textos de curiosidade. Então, o que são textos de curiosidade? Então, são textos que vão trazer algumas informações verdadeiras. Então, quem escreve textos de curiosidade, ele pesquisou, estudou para escrever aquilo. Então, são textos verdadeiros. Nós lembramos lá que a lenda é um texto inventado por alguém. E agora nós não sabemos se é verdade ou não, a lenda. Já o texto de curiosidade é um texto verdadeiro. Então, aí nós voltamos a falar sobre os textos de curiosidade. E os textos de curiosidade, eles são escritos para nós, leitores, que temos interesse em aprender coisas novas, né? De aprender sobre o fato, sobre os animais, ou sobre outras diversas coisas, certo? Então, vamos iniciar aí a página 29 da apostila, certo? Não do livro de atividade, da apostila que nós vamos iniciar. Então, aí nós temos um texto sobre curiosidade, ele não tem títulos, estão vendo? Mas nós vamos dar início aí a ele. Em geral, os felinos, como leões, tigres, onças e gatos domésticos, são animais bem tranquilos. No entanto, é importante se lembrar de que esses bichos, eles têm hábitos noturnos. Por isso, os gatos dormem e descansam bastante durante o dia, ficando mais ativos à noite. E é por isso que você tem essa impressão de que eles passam o dia todo com muita preguiça. Então, respondendo aí pergunta da letra A, de que animal o texto fala? Do gato ou do cachorro? Assinale aí, marque um X na resposta correta. Vocês vão assinalar o título que combina melhor com o texto de curiosidade. Então, não tem título. Então, vocês que vão marcar aí, vocês vão escolher um título que melhor se encaixa, hein? Porque o primeiro é: por que os gatos são preguiçosos? E a segunda opção: por que os cachorros perseguem os gatos? Então, do que o texto fala? Então, vocês vão marcar um X aí no que melhor se encaixa. 2. Releia a segunda frase do texto. No entanto, é importante se lembrar de que esses bichos, eles têm hábitos noturnos. Então, nós estudamos lá em ciência sobre animais que têm hábitos noturnos e animais que têm hábitos diurnos. Se vocês estão lembrados aí, os diurnos, eles caçam e fazem todas as suas atividades durante o dia, e os noturnos caçam e fazem todas as suas atividades durante a noite. Então, bichos, né? No entanto, é importante se lembrar de que esses bichos, esses quem? Os felinos ou tá falando apenas dos tigres? Então, vocês vão marcar um X na resposta correta. B. A palavra bicho, ela poderia ser substituída por gatos ou animais. Então, qual é o sinônimo aí de bichos? Gatos ou animais? Página 30, atividade número 3. Vocês vão reler a última frase do texto, né? É por isso que você tem a impressão de que eles passam o dia todo com muita preguiça. Então, a palavra em destaque, né? Os eles, está se referindo aos gatos, eles quem? Ou aos felinos. Então, vocês vão marcar um X na resposta correta. Na 4, nós temos uma frase, ela tá toda desembaralhada aí, né? Então, assim como os felinos, nós sentimos vontade de espreguiçarmos. Vocês vão reorganizar essa palavra aí, né? É uma pergunta, né? Ela termina com um ponto de interrogação. Reorganizar aí e formar uma frase, certo? Esse com a palavra nós não vamos fazer, porque é uma atividade que está proposta de fazer em grupo. Então, nós não faremos ela, mas nós conversaremos sobre ela nessa semana, na quarta-feira, às 4 horas, na nossa aula ao vivo. Na página 31, vocês vão fazer, né, uma curiosidade. Então, vocês vão pensar, vocês sozinhos mesmo, uma pergunta que vocês fariam
a um especialista, uma pessoa que entende sobre gato e cachorro. Vocês vão pensar numa pergunta que vocês fariam sobre o gato ou sobre o cachorro. E vocês vão anotar uma pergunta de curiosidade que vocês têm e vocês vão anotar aí na letra B, certo? Então, aí fala assim, ó, como há muitas perguntas curiosas sobre esse assunto, vocês vão pensar assim em como esses animais vivem e agem, o quanto vivem, o que gostam de comer. Então, vocês vão elaborar uma pergunta nesse sentido, certo? No dia da nossa aula online, nós vamos conversar sobre isso. Mas depois de elaborar a pergunta, vocês vão pedir ajuda para quem estiver acompanhando vocês aí na atividade, um adulto aí da família de vocês, um irmão mais velho. Peçam ajuda e vocês vão procurar na internet, em sites confiáveis. Pergunta aí para quem estiver ajudando vocês se o site que vocês vão procurar é um site confiável. A resposta para essa pergunta. Então, vocês vão elaborar a pergunta e vocês mesmos vão procurar a resposta para essa pergunta. Então, em sites na internet, certo? Depois de ter feito isso, vocês vão vir aqui na página 32 e vocês vão escrever um texto de curiosidade sobre essas perguntas. Então, coloquem aí um título bem legal para esse texto e escrevam um texto de curiosidade. Então, tem que lembrar lá, tem título, a letra está legível, eu quero uma letra bem caprichada aí, sabe? E se esses dados aí que vocês pegaram, isso é real, é uma coisa que está baseado na ciência. Então, alguém escreveu que é real. Então, por isso que é importante procurar em sites confiáveis, certo? E caso aí não for em site confiável, vocês podem procurar novamente e escrever. Então, aí, vocês mesmos elaboram uma pergunta, respondem lá na letra B, e aí vocês vão escrever aí a pergunta e a resposta, baseados em fatos reais, no que a ciência diz, certo? Então, essa é a nossa atividade de língua portuguesa. Nós encerramos por aqui hoje. Amanhã nós temos mais aula. Um forte abraço e até amanhã!